A voz de um homem que salvou uma cidade da destruição. Josué, Alexandre, Tito Vespasiano. Você saberia dizer o que esses personagens têm em comum? Os três ficaram famosos por serem destruidores de cidade. Josué acabou com Jericó. Alexandre exterminou Tebas. Tito Vespasiano massacrou Jerusalém. Infelizmente, a história é assim. Ela costuma privilegiar pessoas que deixaram marcas de destruição. Por isso, o historiador inglês Edward Gibbon afirmou que a história é o registro dos crimes, das loucuras e dos infortúnios da humanidade. Mas felizmente temos exceções, e hoje vou falar de uma delas, a de um homem comum que salvou uma cidade de ser exterminada. O nome dele é Diódotos e ele viveu em Atenas e sabemos alguma coisa sobre ele graças ao livro A História da Guerra do Peloponeso de Tucídides. O ano era 428, um momento muito difícil para Atenas. Ela estava em guerra com a poderosa Esparta, que havia devastado todas as terras ao redor da cidade. Para piorar, uma terrível epidemia matou grande parte dos seus habitantes, inclusive Péricles, o seu principal líder político. Aproveitando esse momento de fragilidade, Mitilene, uma rica cidade situada na ilha de Lesbo, liderou uma revolta contra Atenas. Mitilene fazia parte da Liga de Delos, uma organização criada pelos atenienses para combater os persas, mas que se tornou um verdadeiro império. Com o início da Guerra do Peloponeso, os aristocratas tomaram o poder na cidade e passaram a apoiar Esparta na guerra. Para Atenas, a rebelião de Mitilene era muito perigosa. Ela poderia se espalhar com um efeito dominó e desestabilizar a Liga de Delos. Além disso, Mitilene possuía uma poderosa frota naval, e se ela fosse usada por Esparta, Atenas ficaria numa situação bem complicada. Então, Atenas procurou urgentemente sufocar a revolta. Enviaram uma tropa de 1000 hoplitas, comandado por um sujeito chamado Paques, e cercaram Mitilene. Após alguns meses de cerco, o povo, pressionado pela fome, obrigou os aristocratas a se entregarem aos atenienses. Após receber a notícia de que Mitilene havia se entregado, os atenienses se reuniram em assembleia para deliberar sobre qual seria a punição aos rebeldes. Os atenienses estavam com muita raiva dos mitilênios, mas eles também estavam apreensivos por causa da guerra e por causa da peste. Quando as pessoas estão com medo, elas geralmente tomam decisões estúpidas. Os alemães estavam com medo quando elegeram Hitler. Os atenienses resolveram punir não somente os envolvidos na rebelião, mas matar todos os adultos e escravizar suas mulheres e seus filhos. Meu Deus. Enfim, iriam exterminar Mitilene. Enviaram um navio para comunicar a Paques a macabra decisão da Assembleia. No dia seguinte, muitos dos atenienses mostraram-se pesarosos por ter condenado toda uma cidade ao extermínio. Diante disso, marcaram uma nova assembleia para discutir novamente o assunto. Nesta assembleia, Cleo, um homem muito influente que havia sido o principal responsável pela decisão de condenar todos os mitilênios, pediu a palavra e fez um discurso duro. Castigai-os, portanto, enquanto é tempo, de maneira compatível com seu crime, e não culpeis os aristocratas absolvendo o povo, pois todos vos atacaram. Castigai-os como merecem. Isto servirá de advertência clara aos outros aliados, no sentido de que os rebelados serão punidos com a morte. Insisto, portanto, como tenho feito desde o princípio, em que não haja uma reversão em nossa decisão anterior, em que não vos deixei levar pelos 3 sentimentos mais nocivos a quem exerce o império: a compaixão, o encanto da eloquência e a clemência. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Entendeu? Depois, quem subiu à tribuna foi Diódotos, filho de Eucrates, o principal defensor de uma pena mais branda para os mitilênios. Ele disse o seguinte:
Exterminar todos os mitilênios não seria vantajoso para Atenas, pois se uma cidade se rebelasse e soubesse de antemão que os atenienses iriam exterminá-la, eles lutariam desesperadamente até a morte e não estariam dispostos a fazer acordos. Afirmou mais: se destruirdes o povo de Mitilene, que não participou da rebelião, e logo que obteve armas se apressou em vos abrir as portas das cidades, cometereis uma injustiça, imolando benfeitores. Resoluções prudentes têm mais efeito contra adversários que atos irracionais de força. O discurso de Diódotos conseguiu sensibilizar a Assembleia e os atenienses reverteram a decisão de exterminar Mitilene. Mas o navio com a ordem de execução já havia saído de Atenas 24 horas antes. Então, os gregos enviaram um segundo navio para tentar alcançar o primeiro. Os marinheiros estavam com tanta disposição que não paravam de remar, nem quando se alimentavam de vinho e farinha de cevada, revezando-se dia e noite. Como não tiveram ventos contrários e o outro navio não estava com pressa, conseguiram chegar a Mitilene no momento em que Pax preparava para executar a ordem sinistra. Foi por um triz. Diódotos mostrou o quanto a voz humana é poderosa. Ela é capaz de começar uma guerra, mas por meio dela, as guerras são terminadas. A voz humana diz impropérios, mas também diz, eu te amo. Havia muita gente famosa em Atenas, Sócrates, por exemplo, que ficaram passivos perante a destruição de uma cidade. Mas Diódotos, um homem comum, não permaneceu em silêncio. Aplica-se a ele a frase de Luther King: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Felizmente, nessa ocasião, a voz de um homem bom foi ouvida. Esse é Diódotos, o salvador de cidades. Olá, sou o professor Eliezer Cardoso de Oliveira, agradeço pela atenção.